Graça e paz, seja bem-vindo à família Redenção. Nessa noite nós temos nossos dois convidados especiais, Hilton e Lucas, e nós estaremos abordando o tema Amar e Servir, tendo como base João 3,16. Mas antes da gente começar esse bate-papo, deles também se apresentarem, eu quero pedir a você, pega essa live, compartilha com o seu amigo, compartilha com a sua equipe de discipulado, envia esse link nos grupos e chama o pessoal para estar aqui com a gente. Vamos aqui conversar um pouco sobre amar e servir e a importância disso no corpo de Cristo. Hilton, fica à vontade. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para você de casa. Eu espero que essa live ela possa alcançar o seu coração nessa noite. Eu peço a você, fique conosco até o final, porque tem coisas grandiosas através dessa palavra, através de tudo que vai ser mencionado aqui, que vai, eu creio dessa forma, vai mudar a sua vida, vai mudar o seu pensamento em relação ao amor que Deus sente por cada um de nós. Fala família, paz do Senhor Jesus. Tenho certeza que, assim como essa palavra será bênção para todos nós que estamos aqui, será bênção para vocês também, amém? Amém. E o nosso texto base hoje, de João 3,16, é um texto muito conhecido entre os cristãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou o seu filho unigênito, algumas versões, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse bate-papo aqui entre Jesus e Nicodemos, né? Ele já mostra a importância desse amor, né, divino de Deus, derramado através de Jesus. E Jesus já mostra aqui que o meu propósito é se doar por muitos, se entregar por muitos. E essa entrega ela é feita num período, como o apóstolo Paulo nos fala, que éramos inimigos da cruz de Cristo. Somos amados no tempo de inimizade. E no tempo que somos amados, somos também chamados à servidão, ao serviço ao outro. Hoje o que fazemos, o que o Hilton faz, o que o Lucas faz, o que eu faço, o que a nossa equipe dos bastidores está fazendo, é um serviço a você. É um serviço ao outro. Nunca é somente para nós. O meu propósito de cumprimento de vida, de existência na Terra, não é para mim, mas é sempre para o outro. Né? É sempre um serviço ao outro. E eu queria que a gente pudesse discorrer um pouquinho. Vamos separar hoje o amar e vamos separar o servir e depois a gente junta isso aí. Importante. E quando você citou, né, Alex, a grandeza desse amor de João 3,16, para você que está em casa, é muito importante nós entendermos a grandeza, a magnitude, a intensidade desse amor. Porque o Alex citou aqui no início que Deus, ele entregou o seu filho naquela cruz, nós ainda sendo pecadores, inimigos de Deus. Então nós podemos observar ou podemos ver a grandeza desse amor. O quanto Deus nos amou a ponto de voluntariamente entregar o seu filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, e vida em o quê? Eterna, vida em abundância. Então eu quero dizer para você que se você está aí de casa, pensativo, com aquela dúvida, daquele ponto de interrogação, lá em cima da cabecinha assim, será que Deus me ama? Será que eu sou amado? Será que eu tenho valor? Sim, você tem valor. Você é muito amado. Porque quando olhamos para a cruz e vemos Jesus Cristo naquele madeiro pendurado, nós podemos ter certeza de que nós somos muito especiais, Alex. Somos muito amados por um Deus grandioso. Essa é a mensagem inicial que eu quero deixar para você, para confortar o seu coração, para você nos acompanhar até o final. Você vai ver o quanto você é amado por Deus.
Amém. E a gente sempre se pergunta, a gente vive no mundo, né? Que o amor está escasso praticamente. A gente vive cobrando amor das pessoas e tal. Mas na própria palavra a gente encontra a maior prova de amor que existe. Poxa, Deus, perfeito, sem nenhum pecado, se entregou por amor a nós, por amor a Deus. A gente começa a observar que, além dele, claro, querer fazer a vontade do Pai, poxa, quem faria isso hoje em dia? A gente entregar, vamos lá, quem é pai vai entender, entregar um filho, poxa, o filho, cara, é seu filho, é do seu sangue, é algo seu ali. Por favor, não foi por uma pessoa justa, cara, foi por todos nós, por pessoas pecadoras, por pessoas que não necessariamente eram, não, só eram crentes, só eram cristãos, não era um amor seletivo, era um amor que amava todos, que ama a todos. Nós começamos a olhar esse exemplo de Jesus, de Deus, e observar, poxa, como eu consigo trazer isso para minha realidade? Porque eu olho e penso, cara, eu não posso apenas amar aqueles que me amam, porque isso seria muito fácil. É muito fácil a gente amar alguém que, poxa, que nos faz bem, que nos ajuda, que está ali conosco, nosso apoio, mas o amor de Deus, ele é tão perfeito que ele ama até aqueles que não necessariamente fazem um bem para Deus, que não necessariamente estão fazendo as coisas certas. É um amor imutável. É um amor que não fica se baseando, esperando algo de nós. Não, vou amar só porque ele vai me trazer algum tipo de retorno no futuro. Não necessariamente. Temos aí muitos e muitos aí que não necessariamente vivem para Deus, mas Deus ama. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar amar desse jeito também. Poxa, ver uma pessoa na rua, qualquer pessoa, aquela que me faz mal, aquela que me faz bem, aquela que é da minha família, que não é da minha família, amar da mesma maneira, sabe? E rapidamente, Alex, para passar para você, o que o Lucas está falando é muito interessante, porque você vê que não tem uma acepção de amor, de pessoas por pessoas. Porque quando ele fala de mundo, que ele amou o mundo, ele envolve um todo. Ele não envolve algumas pessoas. Ele envolve todas as pessoas sem acepção. E eu estou trazendo isso porque é um outro ponto interessante, porque às vezes nós escolhemos amar. Eu quero amar o Alex, mas não quero amar o Elias. Eu quero amar o Samuel, mas não quero amar o Lucas. E isso é importante nós refletirmos, porque quando Deus entrega Jesus, como o Lucas falou, bem colocado, Deus ele não entregou Jesus por alguns. Ainda que há linhas de raciocínio dentro dessa forma, mas eu entendo que quando a Bíblia fala que ele entregou Jesus naquela cruz, foi por amor a todos. Então que nós possamos refletir no amar um e amar menos o outro, não possamos fazer acepção de pessoa. Isso que é importante, Alex, para você dar continuidade, porque nós precisamos ter essa certeza de que nós temos que ser, de fato, imitadores de Cristo. É verdade. Quando você fala de acepção de pessoas, eu lembro de Isaías, porque os vossos atos de justiça são como trapos de imundície diante dele. E nós temos a nossa medida de amor. De maneira muito inconsciente, a gente prefere amar A do que amar B, porque B nos fez isso. Ainda que a nossa justificativa seja muito boa, apresentada a Deus, o que ele diz? Os vossos atos que vocês julgam ser justos, para mim, é como um trapo de imundície usado e de nada serve. Então a gente vê que o nível daquilo que a gente considera ser bom nem sempre é bom para Deus. Exatamente. Nem sempre está compatível com aquilo que o Evangelho nos apresenta. Porque o Evangelho, o que ele é ao mundo? Ele é loucura. Para confundir a sabedoria humana. Então, se a gente está amando pessoas que são renegadas, rejeitadas, pessoas que nada são, a gente está cumprindo o Evangelho, mas ao mundo a gente não está cumprindo isso. E voltando ao que você estava falando sobre Deus fazer, amar todas as pessoas, algumas pessoas se encontram sem esse amor de Deus.
Exatamente. Há uma brincadeira até muito engraçada que as pessoas dizem que Deus dá as melhores batalhas para seus melhores soldados, mas eu não sabia que era o Rambo. É muita batalha. É verdade. E eu vindo para cá hoje, eu estava pensando na questão de um Deus que trabalha com propósito. Sim, muito forte. Um Deus que não faz nada sem um propósito. Um Deus que não faz nada sem um objetivo. A gente, num dia de descanso, muitas das vezes fazemos coisas inúteis. Sim. Ou passamos muito tempo em redes sociais, ou com entretenimento, e eu não estou dizendo que não seja para fazer, mas é um tempo inútil, de uma certa forma. Você não está produzindo nada, está descansando, ok. Mas em Deus é diferente. Tudo que ele faz tem uma utilidade, tem uma finalidade. Ainda que você não tenha achado o seu, você tem uma finalidade, porque ele fez algo que ele ama, que foi você, foi eu, para que tenha uma finalidade e uma execução. Fala comigo. Não, e você falou isso. Você é a batidinha para a luz. E você falando sobre isso, Alex, essa forma de amar, é muito importante porque, geralmente, quando nós falamos ou ouvimos sobre amor, eu anotei aqui algumas coisas interessantes, eu acho que isso é pertinente ser falado para nós que estamos aqui e você de casa ouvir isso. Né? Nós vinculamos o amor ao sentido de gostar, de prazer, de fixação. E, no entanto, a Bíblia, ela nos arremete a um amor diferente do que o sistema ou o mundo apresenta. Eu queria passar para vocês aqui que o amor que a Bíblia nos arremete é doação, é servir, é entrega, é pedido de oferta de perdão, uma coisa que tem falado muito no meu coração, porque às vezes nós queremos amar da nossa forma. E amar da nossa forma não é amar da forma que Jesus nos amou. Que ele nos ama, na verdade. Que ele te ama, você, que ama a mim, ama cada um de nós que está aqui. Então, assim, amar do nosso jeito é você, de certa forma, descartar todo o sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu percebo isso. Então, e nós somos desobedientes, né? Nós somos desobedientes a tal ponto que nós, muitas das vezes, somos rebeldes. A Bíblia fala sobre isso, né? E nós não queremos amar da forma que Jesus amou. E eu costumo muito falar, de repente vou repetir isso aqui no servir, quando nós entrarmos, estamos falando de amor, que a maior diferença de Jesus amar para a gente é que primeiro Jesus ele ama. Depois ele se relaciona, depois ele limpa a pessoa. Ele não se relaciona contigo quando você está perfeito, quando você está limpinho, quando você está já preparado. Porque é muito fácil, e literalmente agora, para você de casa, Jesus se relacionava até com pessoas mal cheirosas. Os leprosos eram pessoas que tinham que estar distantes, tinham que estar em determinado lugar isolados, mas Jesus, literalmente, ao amor, ele vai lá se aproximar de um leproso e não só amar, mas também limpar ele, curar ele, restaurar ele. Então, assim, eu acho que amar da nossa forma, achar é dúvida. Eu penso que amar da nossa forma é você desvalorizar ou anular a morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu acho que é bem por aí, eu penso. Bem por esse caminho. E trazendo isso à tona, por exemplo, a gente fica muito se baseando naquilo que a gente faz para Deus. Como assim? Vamos lá, a gente fala assim, mas eu já demonstro que eu amo a Deus. Eu vou à igreja. Mas eu faço isso. Mas eu jejuo, eu leio a palavra. Mas não adianta nada fazer muita coisa se não for com amor. Em 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não houver amor, não vai adiantar de nada. Aí, muitas das vezes, foi como o presbítero acabou de falar, bem colocado. A gente ama esperando algo já em troca da pessoa. Poxa, eu vou amar porque ela vai de alguma forma me beneficiar. Só que Deus foi totalmente na contramão, cara.
Ele simplesmente ele ama no momento que nós somos inimigos dele. E que nós ainda assim, nós ainda vacilamos bastante. Mas ele continua amando. O amor dele é tão perfeito que ele não fica esperando algo em troca. E como eu trazendo pra gente de novo, eu falo, cara, de que adianta eu fazer um monte de coisa se não for para Deus? Se não for realmente com a intenção, com o amor verdadeiro. Verdade. Porque isso é muito mais importante, não é o quanto eu faço. Nossa, eu faço bastante coisas, mas é o como eu faço. É como eu estou direcionando, qual é a minha intenção? É verdadeiramente amar? Ah, mas eu ajudo. Mas tu ajuda realmente porque você ama ou porque você está esperando algo em troca? Isso é para mim mesmo, eu ajudo porque eu estou esperando algo da pessoa? Não, pelo contrário. É um amor que não muda, independentemente se a pessoa vai fazer mal ou bem, continua amando. Independentemente se aquilo dali vai te trazer retorno ou não, vai continuar sendo amor. Esse é o amor de Deus. A gente falou aqui de amor imutável, né? O Lucas falou sobre a questão do amor imutável. E nós mudamos muito. Hoje amamos, amanhã não amamos. Sempre temos essa inconstância no amar, né? E uma coisa, para mim, que serve como um medidor no meu evangelho, né? No evangelho que eu vivo, é a igreja perseguida. Porque quando a gente fala de amor, não tem como não pensar nesses irmãos. Uma igreja perseguida que, apesar de perseguida, continua levando esse evangelho. Continua vendo seus pastores partindo, mas eles permanecendo. Seus membros indo, mas eles permanecendo com o evangelho. Há pouco tempo eu conversei com um irmão que hoje está no Brasil, mas o seu país sofre perseguição. E ele falou de, às vezes, cultos serem invadidos. Sim. Pastores serem agredidos, sem uma causa estabelecida uma causa aparente, simplesmente por outras pessoas virem e entrarem nos templos, acabarem com o culto, agredir pastores. Esses pastores se levantam e no domingo seguinte estão novamente cultuando, fazendo, reunindo a igreja. E quando eu olho para isso, uma vez eu estava cantando uma canção sobre amar ao Senhor. Quando eu lembrei desse fato, eu parei de cantar. Isso até me toca, porque eu falo assim, Senhor, olha o grau de entrega, de devoção desse Deus. Sim. Será que eu conseguiria, já depois de tanto tempo de evangelho, conhecendo a palavra, a luz da palavra, tendo recebido muitas coisas do alto, até como revelação bíblica, será que eu conseguiria manter esse evangelho de pé? Se erguer dessa fraqueza e dizer, não, eu permaneço em Cristo? Porque o apóstolo Paulo fala que ele colocou em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja dele. E eu acho muito lindo esse versículo, porque nós somos esse vaso de barro. E esse amor é derramado em algo que não é belo. Exato. Quando Jesus na cruz, né, grita, Deus meu, por que me desamparaste? Eu imagino um Deus ferindo por amar a nós. E eu diria, a gente falando sobre amor, que é um Deus que fere por amar, que causa uma ferida de amor. Mas quando ele causa ferida de amor, é porque nós achamos que é uma ferida de amor. Porque quando ele me impede para perdoar, ele está ferindo o meu ego. Porque o meu ego está dizendo que não é para perdoar. Então, na minha concepção, eu estou dizendo, eu estou sendo ferido. Na verdade, eu estou sendo curado. O que Deus estava fazendo com Jesus na cruz, e ele gritando, Pai, por que me desamparaste? Eu vejo Deus olhar aquela cena e fazer isso aqui. Porque é um ministério recheado com a presença de Deus e do Espírito. Mas o período da cruz, naquele momento, o Pai teria que se separar dele. Teria que feri-lo por olhar para você, para mim, para você que está em casa, e dizer, eu amo ele, então eu preciso ferir ele.
E Deus faz isso, né, para nos resgatar. Exatamente, Alex. E você falando isso, Alex, eu também vem à minha memória, Lucas, o quê? Que Deus nos dá a oportunidade de demonstrar esse amor. Porque olha só, de através desse amor, dessa oportunidade, ele te dá a chance de você ser restaurado, é o que você está falando. Ele te dá a chance de você exercitar esse amor, porque às vezes, você de casa, nos acompanha aí, não sai daí não. Isso vai falar muito aos nossos corações. Porque às vezes nós estamos assim, ó. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou amar? Como é que eu vou conseguir exercer esse amor que tanto se fala que Jesus tem? Tem essa oportunidade. E sabe como nós temos? Porque através desse amor, assim como o Alex falou, através dessa oportunidade, você consegue a sua restauração e demonstrar o amor que está dentro de você. Nós temos, porque lembra da parábola do bom samaritano? Ali vieram 3 pessoas. Talvez eu não fale na sequência. Veio um levita, veio um sacerdote e depois, por último, veio o samaritano. E qual deles que exerceu o amor e o serviço? Veio o samaritano. O Só samaritano. passou a ser bom quando ele ajudou o outro. Ainda bem sempre. Aí ele passa a ser bom. Porque ele não era bom. Porque, de fato, na Bíblia ele não era bom. O samaritano era um povo que estava excluído. É uma outra história, tá, irmão? Mas só para você que é bom de Bíblia aí de casa, você sabe do que nós estamos pontilhando aqui. Né? Estamos aqui parafraseando de certa forma. E dessas 3 pessoas que passou por esse rapaz caído, por esse rapaz machucado, que foi espancado, como a Bíblia diz, no caminho, só o samaritano parou para ajudar. Então, eu estou dizendo o que com isso? Que nós temos a oportunidade nos dias de hoje de fazer a mesma coisa, Alex. De exercer esse amor. Você tem essa oportunidade. Eu vou pegar no início que você falou, é que às vezes nós gastamos tempo com coisas supérfluas, com coisas banais, com coisas sem muito valores. Olha, eu não estou dizendo que você não tem que viver, que você não tem que se divertir. Não é isso. Que também seria o errado, seria o outro lado da história. Mas nós temos a oportunidade de exercer esse amor todos os dias, Alex. Lucas, todos os dias tem alguém para você estender a mão, Alex. Todos os dias tem alguém, Lucas, para você estender a mão. Então, as oportunidades, elas são dadas de balde. Somos nós que temos que encarar, né, e ter a coragem de assumir esse papel. Nós idealizamos muito, né? Nós queremos esperar muito o momento perfeito para a gente começar a ajudar as pessoas. A gente quer fazer as coisas o extraordinário. Nossa, nós queremos, sei lá, no mesmo tempo a gente quer ajudar trilhões de pessoas. Cara, começa com gestos simples. Como assim? Todo mundo tem o dia a dia aí, correria do trabalho, escola, não sei. Mas, poxa, um ato de amor é você ceder o lugar para uma senhora que acabou de entrar, sem ser necessariamente o banco preferencial. Você também ajudar uma pessoa, tipo assim, sei lá, no meio da rua, carregar alguma coisa, não sei. São gestos de amor. Não fique esperando o extraordinário, o momento idealizado. Porque se for depender da nossa expectativa nesse sentido, esse momento nunca vai acontecer. Nós vamos continuar sempre vivendo, dando desculpas. Eu não ajudei porque eu não tenho dinheiro. Eu não ajudei porque eu não tenho isso. Mas precisa de dinheiro? Precisa ter algum recurso financeiro? Assim como Pedro falou, cara, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Não precisa necessariamente ser algo financeiro, algo material. Uma oração, um abraço, uma palavra amiga. Não fique esperando você estar no púlpito para poder fazer alguma coisa. Faça com aquilo que você já tem do seu lado. Os amigos da escola, os amigos do trabalho. Não precisa ser necessariamente amigo. Vai haver oportunidade em algum momento. É o próximo, né? Exatamente, qualquer um, qualquer pessoa. Porque Jesus, como novamente entrando nisso, não fez exceção, ajudou a todos. Leproso, totalmente aqueles que eram excluídos, que estavam à margem da sociedade. Foram esses que Jesus escolheu andar. Por isso que ele foi julgado, porque o pessoal fala, nossa, por que ele anda com pecadores? Por que ele anda com pessoas assim? Porque ele ama. Boa, Mário.
uma coisa que, assim, o tema amor, ele é muito vasto, né? Nossa, Muito, muito vasto. E quando eu estou falando, que eu lembrei de um fato que aconteceu com o irmão da igreja perseguida, em que ele estava sendo... Ele está apanhando de 2 guardas e agrediram muito ele na região da face. E os guardas, por um momento, cansaram, né? Aí um saiu, o outro ficou. Aí ele falou: Senhor, eu não aguento mais. Eu não estou mais aguentando. Ele estava muito ferido. E ele ouviu quando o Senhor falou para ele: a mesma graça que estava sobre Jesus está sobre você. Ele relata que quando levantou a cabeça, o olhar dele para o guarda era um olhar de amor. E a fala do guarda foi: não me olhe assim. Eu não aguento esse amor. Isso é um relato que a irmã Ariadna, uma missionária, traz. E o que eu vejo com isso? Que o ministério do Espírito Santo, ele está vivo. O ministério do Espírito Santo é o ministério atuante na Terra. A gente não tem como viver isso que a gente fala sem a pessoa do Espírito Santo. Se você olhar para o ministério de Jesus, no primeiro momento, algumas pessoas podem até desassociar isso, mas na íntegra não tem como. É um ministério recheado da pessoa, da presença do Espírito Santo. Seja no deserto, seja vamos pegar aqui a ordem cronológica, seja no nascimento, seja no deserto, seja na execução, seja no primeiro milagre, seja no Calvário, é um ministério da pessoa do Espírito. Porque para sofrer o que sofreu, sozinho, não tem como. É verdade. E esse mesmo Espírito é o que é derramado sobre nós, dado a nossos corações, para que a gente possa refletir esse amor do Pai. E pessoal, o papo tá bom, mas eu queria que a gente também falasse sobre o servir. Sim. Porque a gente falou sobre amor, sim, e que a gente falasse sobre o servir. Eu, antes de entrar no servir, eu já imaginei uma cena, de vez em quando eu imagino essa cena comigo, se todas as pessoas do mundo amassem. Meu Deus, isso é muito importante. Se todas as pessoas do mundo amassem, não haveria uma série de problemas. Guerras não haveriam, fome não haveria, a pobreza não haveria. Não haveria dificuldade para você poder pegar uma condução para o trabalho, porque o cara que está consertando o ônibus, ou que está projetando, ou o cara da empresa de ônibus pensaria no cara que vai pegar o ônibus 4, 5 da manhã. E você deu a fala importante. Pensaria, Alex. Essa é uma das implicações do amor. É eu pensar no próximo. Verdade. Porque, na verdade, há um amor. Só que o amor ao dinheiro. Há uma substituição do amor puro. Entendeu? O amor ao dinheiro faz com que muitas atrocidades sejam cometidas. Exatamente. Se você olhar um cenário de guerra, um país não invade o outro à toa. Invade o outro com uma visão na riqueza dele, naquilo que ele pode dar de retorno. Tem seus interesses. Tem seus interesses. Então, o que há? Na verdade, há uma morte do amor puro por um amor impuro. Exatamente. E é essa morte que causa tantos males que a gente vê hoje. Bom, mas vamos lá de servir, a gente já está chegando à nossa parte final do nosso bate-papo aqui. Servir. Sem amor, a gente serve como Milton. Sem amor não, é impossível, né? Você servir sem amor. É a questão que eu trouxe, que eu falei que repetiria, né? Aqui talvez, mas de fato vou estar repetindo essa frase, porque sem amor você não vai conseguir se entregar, se doar por alguém. E primeiro, de fato, se você não for
regenerado, como você falou, se você não for a pessoa que se encha desse Espírito Santo, que é a pessoa que nos convence do juízo, da justiça e do pecado, dificilmente nós vamos conseguir, né, servir alguém, se doar por alguém. Porque o servir por si só, ele já explica no dicionário, né? O dicionário comum que nós temos, ele fala que servir é você se doar por alguém, em favor de alguém. Né? Você se doar em favor de alguém ou de uma instituição, seria o caso. Então, para você servir, para me deixar o Lucas falar um pouco, você precisa primeiro amar. Por isso que eu trouxe a frase. Jesus, ele primeiro amava e depois limpava. Ele não limpava primeiro, para depois amar. Ou seja, eu vou explicar isso para você melhor. Jesus, ele não servia primeiro ele amava. Depois ele servia. Então, primeiro eu amo, para não fazer acepção, e depois eu limpo. O nome veio para servir, E não para ser servido. Essa é a ideia. E esse servir é tão impactante porque eu gosto de fazer essa analogia no sentido de que uma árvore, ela não vai dar fruto, ela não vai comer do próprio fruto. A árvore ela vai dar fruto para outras pessoas se alimentarem. Isso é muito importante porque é um exemplo perfeito de Jesus. Jesus não veio, como a gente acabou de falar, para ser servido. Poxa, ele é o rei, mas não foi ele que veio para ser servido, ele foi para servir. Ele foi pensando no que eu posso fazer de melhor para nós aqui, né? E eu gosto muito de uma passagem que fala quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Que, cara, totalmente na contramão. Ele que é o rei. E ele que estava lavando os pés dos seus servos, dos seus discípulos. Isso é muito impactante porque, na lógica do mundo atualmente, eu quero ser o primeiro. Se é para ganhar alguma coisa, eu quero ser logo o primeiro. Quero começar. Estou aqui voluntário para ser o primeiro. Mas você está disposto a servir? Está disposto a chegar lá? Uma bandeja, vamos dizer assim, ser o primeiro, ao invés de querer ser o primeiro a ganhar, ser o primeiro a servir. Se a gente trouxesse isso para o nosso mundo, atualmente, como o Alex bem colocou, olha quanta diferença isso faria. Olha como muita coisa estaria diferente. Cara, já percebeu que o nosso mundo, a gente paga para ter algo que necessariamente poderia ser só dividido? A gente poderia muito bem estar fazendo algumas coisas. Cara, é necessário, não poderia ser totalmente uma troca de serviço, se ajudar. Poxa, se eu tenho alguma coisa a mais que o Alex não tenha, ou que o presbítero Wilton não tenha, poxa, a gente compartilha, nós dividimos entre nós. Não necessariamente teríamos que ficar comprando, trabalhando, fazendo essas coisas, mas o ser humano só pensa o quê? No bem próprio. Era a visão da igreja primitiva, né? Exatamente. Quando a gente começa a dividir, entendendo que dividir, que começa a multiplicar, cara, fica uma lógica totalmente perfeita. O mundo seria muito diferente. Muita coisa estaria diferente atualmente. E servir tem que ser com o nosso melhor. Porque eu olho para Deus e penso, poxa, olha Deus, como é que ele foi. Ele entregou o seu filho, unigênito, dando o seu melhor. Não foi algo, não, vou fazer qualquer coisinha para ele já para agradar. Foi logo no começo. Foi logo quando ele pensou, cara, eu tenho que dar o meu melhor. E nós, o mínimo que nós temos que fazer, o mínimo é dar o nosso máximo. Amém? Eu comparo o servir ao Senhor como o garçom da festa. Quem come os melhores salgados? É o garçom. Eles estão ali já próximos, né? Já estão Sai próximos. quentinho. Quem come o salgado fresco? É eles. Só que todo mundo os vê servindo. Exatamente. E a igreja que serve, eu vejo dessa forma. É o garçom servindo, mas que está comendo a melhor parte. Isso é muito importante. Isso resume muito aquilo que Jesus falou num trecho de Mateus. Isso foi texto de mensagem aqui na nossa igreja por esses dias, algum domingo desse. Quem é mais o importante? O que está sentado à mesa ou o que está servindo? É óbvio que é o que está sentado à mesa, é o mais importante. Mas Jesus disse o quê? Mas eu me comparo a esse que está servindo. Que Jesus desafia. Eu fico. Jesus nos coloca, irmãos, em saia justa. É desafiador, Alex. Como eu trouxe uma mensagem, eu não vou entrar dentro disso, mas
é o reino de ponta cabeça, cara. É um livro que eu li. É os valores invertidos do que você falou. Porque, na realidade, é desafiador você... Vou criar algo aqui que é muito importante para a nossa vida, para você que está de casa. Se você tiver que dar a vida de alguém, teu filho e uma outra criança que você nunca viu, você mostra o amor. Você mostra o gostar. Você não mostra o amor que Deus derramou, o amor genuíno naquela cruz, porque você vai preferir entregar a outra criança ao invés do seu filho. Você vai fazer uma escolha. É natural. Seria até o óbvio, seria até coisa bizarra, mas é aí que entra de fato esse amor genuíno. Porque eu vou aqui agora falar para vocês de casa assim, vamos refletir o quanto que nós amamos de verdade. Porque a Bíblia diz o quê? Que o amor seja não fingido. Que nós devemos amar não só de palavras, mas em ação e atitude. E ela ainda vai mais, se você quisesse falar do amor assim, dessa forma, que a nossa fé sem serviço, sem obra, é o quê? É morta. Então é muito desafiador. Por isso que Jesus, Deus, ele entregou o seu filho naquela cruz, entendendo toda a nossa limitação. E bom, Milton, quando você fala isso, porque eu vejo que o resultado do amor é o serviço. Não tem como você desassociar isso. Se você ama, você serve. É como eu entrar na igreja, no culto de domingo, eu amo o Senhor, mas eu não posso estar disponível para nada em servir, porque eu quero prestar o meu culto. E, na verdade, não, a gente usa o termo assistir o culto, e, na verdade, não é assistir o culto, é prestar o culto. Exatamente. E o que a gente faz no domingo tem que ser na verdade, um derramar do que a gente viveu durante a semana. Que a gente viveu uma vida devocional, recebeu lá e derrama aqui. Essa é a pregação voltar. A gente recebe no quarto e derrama fora dele. Exatamente. Só que a gente acha que chegar no domingo, ter uma boa pregação, a gente comeu mocotó. Não, o mocotó é dado no quarto. Já fiz a minha parte. No altar a gente está comendo alimento processado. Porque Deus deu ao pregador, falou ao coração dele, ele processou e derramou. E alimento processado pode fazer mal. Só que o alimento genuíno vem direto da fonte. Ô, glória! Uma vida devocional, de uma entrega. Eu ontem fiz, eu amo essa expressão. O meu momento devocional foram de orações líquidas. Aquela oração que ela não tem palavra. Quando a gente estuda comunicação, fala sobre comunicação, a gente não se comunica só falando. A gente se comunica de diversas formas. O seu corpo fala, a sua postura fala, os seus olhos falam. A minha mãe, quantas vezes não já falou comigo no olhar? Meu Deus. Ai de mim se não obedecesse. E a minha comunicação ontem com Deus foi líquida. Foi sem uma palavra, somente chorando. E por incrível que pareça, naquele momento ali eu sentia algo sendo renovado no meu coração. E eu falei, Senhor, valeu muito mais do que eu ter lido, do que eu ter falado algo. Foi só chorando e entendendo que o Senhor estava derramando algo ao meu coração. Então, meu querido, entenda que o seu serviço hoje precisa ser derramado em amor de Deus sobre a sua vida, para que você possa servir. O quarto é extremamente importante para uma vida de amor e servidão ao Senhor. Isso não anda separado um do outro. Milton, faça suas considerações finais. Amém. Eu queria agradecer, né, por essa oportunidade desde já, dizer para você que você é amado de Deus. Você é amada de Deus. Eu insisto em dizer que você tem valor.
Talvez você esteja pensando no suicídio, esteja desesperançoso, desesperançosa, achando que ninguém me ama, por isso que eu estou assim, não. Levanta essa cabeça, sacode a poeira. Eu tenho para dizer para você, Deus te ama. Ele vai mudar a tua história, ele vai mudar o quadro da sua história. Eu tenho certeza. Eu quero só terminar com um texto, Alex. As considerações são essas. Que diz assim, Efésios 2:10. Diz assim, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, pratique aquelas obras que Jesus praticou. Ame, perdoe, sirva. Você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Não só para você, mas para toda a sua casa. Amém? Família, tenho certeza que, assim como para nós aqui, que estivemos aqui, foi abençoado, tenho certeza que essa palavra também foi muito abençoada para vocês. Esse amor tem que ser algo, tem que ser uma característica nossa, porque é uma característica de Jesus, uma das várias que ele tem. Então, que esse amor não venha a ser realmente algo só seletivo. Ame a todos. E servir. Eu sei que servir parece pesado, parece que é chato, mas quando você ama o que você faz, quando você está fazendo algo com amor, o servir fica muito mais leve. Tá bom, família? Bom, estamos chegando ao final da nossa live e eu quero convidar você amanhã, quinta-feira, o nosso celulão às 19 horas. Teremos celulão. O que é o celulão, para que você entenda? É reunião de todas as células, nós chamamos de celulão. Então, temos reunião das mulheres, homens, jovens e crianças. Então, venha para esse momento, 19 horas, aqui na igreja, Avenida Hernani Cardoso, 395, Cascadura, Rio de Janeiro. Claro que se você estiver do outro lado do mundo ou do país, você não tem como vir ou em outro estado. E eu quero agradecer a você. Não deixe de pegar esse link, compartilhar, dar um like. Isso é extremamente relevante para nós, para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e também divulgar a outras pessoas. Muito obrigado pelo seu tempo e fique na paz. Redenção Cristã, uma família a se pertencer.